Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Tá fraco. Você é a ponte, pra que essa luz possa resplandecer. Mais uma vez. Deixa a sua... Mais alto. Deixa a... Você é a ponte, pra que essa luz possa resplandecer. Muito obrigada, viu? Foi lindo. Muito boa noite a todos os irmãos queridos, que estamos emocionados até, porque foi quando as crianças cantam, o nosso coração se encanta. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, recebam o nosso caloroso abraço. Desculpem. Aqueles que vêm toda semana conosco estão aqui. O nosso abraço querido também. E dessa espiritualidade que prepara esse ambiente para receber cada um de nós. Cada um de nós vem por algum motivo. Alguns com alguma dor,
com alguma dúvida, com algum sofrimento, mas possamos vir para agradecer também, porque o fato de estarmos aqui já é uma bênção que Deus nos dá, da oportunidade da vida. A oportunidade dessa vida maravilhosa, de podermos apreciar as maravilhas das crianças cantando e encantando o nosso coração. Como eles falaram, a luz cada um de nós traz já dentro de nós, que Deus nos dá a centelha divina. E como cada um traz a sua luz, fazemos um facho muito grande que ilumina a vida, que ilumina a nossa vida, que ilumina a vida do irmão que está ao nosso lado. E a família é onde pode brilhar mais forte a nossa luz. Que possamos também lembrar dos ensinamentos do Cristo, que nos fala do perdão. Que o perdão é uma das dádivas que nos dá a oportunidade de melhorarmos. Porque a vida aqui na Terra, nesse planeta, é uma das maiores oportunidades que o nosso espírito tem para a sua redenção, para resgatar as suas dívidas e para melhorar cada vez mais. A nossa exposição da nossa querida amiga hoje será sobre a família, essa bênção maravilhosa que Deus nos dá. Então, elevando os nossos corações, agradeçamos mais uma vez a Deus, Pai amado, agradeçamos a Jesus, o Mestre querido, que veio caminhar conosco para mostrar esse caminho iluminado, para mostrar o amor, mas principalmente para exemplificar o amor e o perdão. Muito obrigado mais uma vez, Deus amado. Obrigado, Jesus. Que tenhamos uma boa noite e muitas reflexões sobre a família, o amor e o perdão. Que assim seja, Senhor. Renovamos o nosso boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Uma satisfação nós estarmos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Que assim seja.
reforço o cumprimento desta Casa de Jesus, da diretoria, dos obreiros desta casa, a todos vocês que nos dão a honra da presença nesta noite. Especialmente a nossa querida irmã Antônia Donadel Bilinski, ela que é obreira do Centro Espírita Amor e Caridade de União da Vitória, e já tem vindo até nós trazer o verbo amigo, a fim de que, pelas nossas reflexões, possamos cada vez mais aprender e realizar aquilo que Jesus propôs a todos nós. E hoje temos, uma vez mais, essa felicidade de ter Antônia entre nós, trazendo hoje um tema com respeito à família, como já foi falado anteriormente. E, desse modo, queremos agradecer a Antônia e deixar o microfone à sua disposição, Antônia. Tá? Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vem até essa casa espírita. E sempre que eu venho até aqui, eu recordo com muita ternura, lá nos idos de 1986 ou 87, porque o tempo se perde um pouco, quando eu queria saber o que era um centro espírita. E eu vim com uma amiga até aqui. Eu continuei espírita, ela não. E agora, de vez em quando, ela me fala que o dia que desencarnarmos eu tenho que carregar ela, porque afinal ela me mostrou um caminho. E agradeço muito, foi um caminho muito bom na minha vida. Lembro também que quando eu cheguei em casa, ali naquela semana, meu marido, uma tradição católica muito grande, ele me disse assim: ah, então quer dizer que agora a senhora vai em centro espírita, é? Eu digo, mas nossa, lá tem o Sérgio. Então, são coisas assim que a gente lembra com muito carinho e ficamos, né, Sérgio? Então, vamos falar um pouco hoje sobre as relações familiares. O tema todo eu retirei do livro Saúde nas Relações Familiares, escrito pelo Dr. Alírio Cerqueira. Suavidade e leveza. Se observarmos o texto do Evangelho, que a Marina leu, ele fala do jugo leve, do jugo suave, do fardo leve. E que é assim que temos que conduzir a família. Há pessoas que, observando o fato de que os animais, após um certo tempo, abandonam suas crias, deduzem não serem os laços de família resultado de alguma coisa mais sólida, apenas de um mero costume. O que pensar a esse respeito? Os animais têm suas crias e depois de um certo tempo cada um toma o seu caminho. Mas com a família não é dessa forma, a família humana, porque a família humana é uma instituição divina. É muito diverso do destino dos animais, o destino dos homens. Então, não podemos tentar uma identificação aí, de forma alguma. Os animais agem por instinto. Nós agimos, muitas vezes, com a razão. E já observamos agirmos sem razão também, né? Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços da família tornam apertados os primeiros. Eis porque, os segundos constituem uma lei da natureza, que quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Os laços sociais são necessários ao progresso, e aos laços sociais são necessários antes os laços da família. E Deus criou a família, uma instituição divina, para que, junto à família, nós nos amássemos, aprendêssemos a nos amar como irmãos.
Isso do Livro dos Espíritos, na questão 774. Na sequência, na questão 775, há a pergunta: o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescer é voltar atrás, é retroceder, né? Então, se os laços da família relaxarem, não existirem, o que vai acontecer? O egoísmo volta com tudo. Porque não tendo a família em quem pensarmos, a gente pensa unicamente cada um em si, e o egoísmo daí predomina. Não pode ser assim. Essas duas questões, então, nos oferecem a importância da dimensão da família na sociedade humana. A finalidade principal da família é que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Deus nos colocou nesse cadinho no laboratório da família para que a gente aprenda a exercitar a paciência, o amor, a caridade e possamos desenvolver o amor. Os pais sabem, mais do que outras pessoas que ainda não são pais, o que é um verdadeiro amor. Porque do jeito que amamos os filhos, podemos até ter dificuldades no relacionamento, que é muito comum e muito normal. Mas nós amamos. E amamos aquele ser, aquelas crianças, os filhos que vieram para nós, de uma forma que não imaginávamos que íamos amar. E amamos. E eu sempre digo, como eu trabalho num hospital onde nascem muitas crianças, eu sempre digo, esse amor que você está sentindo aí nos primeiros dias é o mesmo daqui a 30 anos, daqui a 35 anos. O amor que a gente sente pelo filho não muda, ele aumenta, né? Ele cresce, ele vai se modificando, mas ele não muda o tamanho do amor. Hoje, numa sociedade modernizada, é comum a formação da família ter tido um processo aí diferente. Hoje é comum haver família onde o marido e a mulher, os jovens ali que pretendem casar, já venham de uma união que já foi desfeita muito seguidamente. E eles vêm com um filho, com 2 filhos, já do casamento anterior. Muitas vezes o pai vem com filho, a mãe vem com filho, juntos eles têm mais uma criança, mais 2 crianças e criam. O importante é que tenham a consciência de que, uma vez casados, deve-se envidar todos os esforços para manter o casamento. Porque hoje se percebe muito uma cultura se não der certo, a gente separa. Desculpe o termo, não é esse, mas é o termo que se adequa, é descartável, né? É o casamento descartável. Eles já vão para o casamento com a mentalidade de que, se não der certo, eu não vou aguentar. Eu já separo. E aí, muitas vezes, veio filho de um, filho de outro, tem mais um filho, e há uma separação, e vai de novo cada um para um lado. E as famílias formadas dessa forma, sem seriedade, não que não tenha aí um começo de uma intenção, mas sem que se envidem todos os esforços para que a família permaneça, é uma família onde, sem dúvida, vai ter problemas aí na sua constituição. Os membros dessa família vão ter dificuldades. É diferente daquela família que, apesar das dificuldades, foram envidados todos os esforços, o casamento se manteve a duras penas às vezes. Nós vivemos num mundo de aflições, de dores. E a família não passaria por aí sem que tivesse também suas aflições. Mas esses casamentos montados e formados de uma forma descartável, vão ter algumas dificuldades aí na condução futura disso. Então, nós percebemos claramente que existem essas dificuldades. Só que também nessas famílias nós encontramos aí um meio-irmão, uma meia-irmã que se dão tão bem, com a criança, filha do pai e da mãe novamente,
que a gente sempre percebe que sempre tem uma condução aí para que as almas afins se reúnam, tá? Mas o casamento, quando ele é concebido, quando ele acontece, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que casar para ser para sempre. É claro que muitas vezes torna-se necessário uma separação, mas isso não pode vir a ser a regra, e a gente está vendo isso muito fácil aí na sociedade. Sem crítica, apenas uma constatação, né? Quando a família periclita, por essa ou aquela razão, a sociedade está a um passo do malogro. Ditado isso por Joana de Ângeles. Periclita periga, né? Quando a família está perigando. E a família é a base da sociedade. Uma sociedade boa, ela é composta de boas famílias, de famílias honestas, de famílias firmes, de famílias que se respeitam. Então, só que hoje, mais do que nunca, os tempos estão mudando e a gente percebe as aflições com muita clareza. E claro que num mundo de aflições, de provas, onde as nossas dificuldades estão muito afloradas, porque é época de nós fazermos alguma coisa para mudarmos, fazermos aquela tão necessária reforma íntima, e que os valores estão modificados, estão muitas vezes deixados de lado, onde o materialismo está tomando uma proporção bastante séria. Então, muitas vezes, a família não fica perfeita, não é boa. Aí, nesse mundo de provas, como que nós vamos ter uma família perfeita num mundo de aflições e de provas? Num mundo que está sofrendo um processo de transformação. É justamente aí que está o desafio da vivência em família. Nós vivermos, amarmos e nos empenharmos para manter a família unida, para manter a família junto. É muito comum, é muito normal nós termos grandes aflições dentro da família e vivenciarmos grandes aflições. Mas nós podemos nos aperfeiçoar nessa vivência em família. E não vamos esquecer que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele nos coloca onde nós podemos nos melhorar, onde os nossos esforços têm que ser muitas vezes redobrados. Daí vem aquele ditadinho popular: se fosse bom, se fosse fácil, não teria graça. Temos dificuldades, sim. Mas se nós formamos família, se recebemos os filhos que temos que receber, se por acréscimo vieram aí alguns agregados, né, na família, por certo, com essas pessoas nós precisamos aprender a conviver, aprender a amar, a nos doar, a renunciar, a nos abnegar. Então temos dificuldades, mas é possível sim nos aperfeiçoar. Nós queremos, com certeza, os benefícios de uma família perfeita. Mas quando me fala de sacrifício, aí eu já estou pulando fora, né? Já é mais difícil um pouco. E nós temos que pensar aí na abnegação, na renúncia, que são sentimentos muito positivos. Não tem nada de deprimente, nada de negativo aí. Como reporta a questão 774 do Livro dos Espíritos, a função primordial da família é a colaboração com Deus para aprendermos a nos amar como irmãos. Deus labora até hoje no universo todo e nós colaboramos, trabalhamos juntos, nos aprimorando junto à nossa família. Deus quer que nos amemos como irmãos? Sim, para isso Ele nos criou e para isso Ele nos colocou em família. E cá entre nós, né, gente? A família sempre é o nosso porto seguro. É para onde a gente corre, é para onde a gente se acomoda, se acalma, né? Então nós temos que levar as relações familiares com suavidade e com leveza. Dentre as leis naturais criadas por Deus, a maior é a lei do amor, que engloba todas as demais. Somos convidados a praticá-la, colaborando com Deus na harmonia do universo.
com suavidade e com leveza. Então, a família é um lugar por excelência, onde seremos convidados a colaborar com Deus. Na família nós temos a convivência conjugal, maternal, paternal, filial, fraternal. As convivências são saudáveis se nós levarmos com leveza e suavidade. Como a leitura do Evangelho que a Marina fez, é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. O que é jugo? Jugo é opressão, é sujeição. Mas também ele é ensinamento, ele é aprendizado. Olha lá, ó, pois é suave o meu ensinamento e é leve o meu fardo. Fardo é aquela carga que a gente carrega nas costas, né? É suave o meu ensinamento, porque apenas impõe como dever o amor. É isso que continua a leitura, né? Então nós temos que, como a família ela surge de uma união espontânea, que é a união conjugal, e que é a única que pode haver é a única que podemos nos separar e ter ex-marido ou ex-mulher, quando é necessário, quando é ditado aí pela consciência de cada um. Mas nós nunca vamos ter ex-irmãos. Nós nunca vamos ter ex-filhos. Um dia falando lá no nosso centro, de alguém chegou no final e me disse assim, mas ex-sogra a gente pode? Pode, né? Porque é da união conjugal. Então, a união conjugal, homem e mulher ali, eles começaram voluntariamente e eles podem se manter, devem se manter voluntariamente. Mas não tem como ter ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-irmão. É uma relação forte. Estabeleceu-se um vínculo e ele deve ser duradouro. Então, é necessário que a gente aí estabeleça, que a gente tenha esforços para manter essa união, para manter a família aí, né? Não existe, então, nenhuma lei humana que sancione a história de termos ex-pais. Existe agora, de um tempo para cá, o tal do Estatuto do Idoso. E sempre que se observa um idoso ali em situação de maltrato, mal cuidado, a gente aciona o conselho do idoso, né? Então, existe aí a obrigação dos filhos para com os pais, o dever filial. Existe o amor dos pais para com os filhos, coisas que devem ser, situações, né? Não coisas, situações que devem ser assim aprimoradas e com sacrifício, muitas vezes com renúncia e com abnegação ser mantidas. Mas da necessidade de viver em família, em sociedade, é que surge um dos maiores desafios, a relação familiar. Porque, como eu coloquei, uma sociedade é boa quando ela é formada por boas famílias. Famílias sólidas, famílias que se respeitam, famílias bem educadas. Amarmos-nos como irmãos não é tarefa fácil. Principalmente em família, que é o laboratório divino onde surgem dificuldades de convivência. E temos muitas dificuldades. Na família, às vezes, a gente tem que ouvir o que não ouviu, fazer de conta que não ouviu o que ouviu muito bem. E nós temos que renunciar a muitos valores, a muitas situações, para que a família se tenha, né? Consiga se manter. Então, temos dificuldades, porque aí muitas vezes vem para a relação familiar pessoas que num passado aí, talvez não muito longe, mas em encarnações anteriores aí, pessoas que se amaram profundamente e elas vêm para a mesma família. E aí nós vemos muitas vezes aqueles casais que já estão juntos há muito tempo, que se amam, se respeitam, se cuidam, vivem realmente prazerosamente juntos, passados muitos anos da união, mas e cultivam um carinho imenso, um respeito imenso. E quando um dos dois tem que partir para o plano espiritual, o que fica extremamente pesaroso. E aí ele tem o consolo de que a vida continua e que nós nos reencontraremos.
Então, essas uniões são de pessoas que muito se amaram. Mas também nós temos em família a união daqueles que muito se detestaram, onde houve aí dificuldades de relacionamento e agora nós temos que voltar e ajustar, porque a lei do amor é a lei natural mais perfeita, e a lei de Deus. Então, se lá pelas tantas, lá não sei quando na vida, nós demos aí um trançapé na pessoa, no irmão, na cunhada, no tio, no primo, num namorado que não deu certo, nós vamos ter que voltar e nos ajustar só através do amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, não tenham dúvidas que quem está na família conosco é que nós precisamos ter na família conosco e aprender a amar. Não existe lei de ódio no universo. Então, não adianta odiar, não vai dar certo. O negócio é nós fazermos esforços para começar a nos amar. E isso é um exercício muito difícil. Não é fácil vir aqui falar. Mas amar de verdade pessoas que a gente às vezes não pode nem olhar muito bem. E às vezes a gente vê ali irmãos pequenos que já brigam e outros que já se entendem muito bem. E aí, a educá-los, os pais se esmeram e eles sabem instintivamente, e outros através do Espiritismo, que já vivenciamos outras vidas e que temos que respeitar. Então, amar não é tão fácil assim, não. É difícil. E aí nós temos que começar a aprender a amar. Através da boa convivência, através das relações fraternas, através do amor, do perdão, da fraternidade. Ainda não amo, mas já está bem melhor do que já esteve. É assim mesmo, é a família em aperfeiçoamento. Então, nesse grande laboratório que é a família, nós vamos encontrar muitas dificuldades, com certeza, porque nós viemos para nos ajustar. Temos dificuldades assim de mães com filhos, filhos com os pais, filhas, irmãos, né? E só as existências sucessivas aí nos explicam certas coisas, certos sentimentos, né? Tá um sentimento de mágoa, de dor, de ódio arraigado em mim, né? Que eu chego aqui, olho para o meu irmão lá, que eu vou passar a amar. Mas eu tenho que ter um esforço supremo para começar a respeitar, a perdoar, a conviver em paz. Não existe lei de ódio no universo, né? E nós nos atraímos, vivemos por causa da famosa lei de causa e efeito. Um dia uma pessoa do nosso grupo de estudo, ela me disse assim, tá doido, se não existisse essa lei de causa e efeito seria tão mais fácil. Eu tenho que concordar, né? Porque a gente vai encontrar as coisas a que a gente deu causa. E aí faz parte, né? Então, nesse grande laboratório, encontramos pessoas se amando, pessoas se aturando, pessoas se detestando. Mas no fim, eles são família, e no fim todo mundo se abraça, né? Por quê? Porque a lei de amor, ela é soberana no universo. Então, muitas vezes, para que a gente possa levar a família harmoniosamente, nós temos que desenvolver renúncia, temos que desenvolver devotamento, abnegação, que eles não são sentimentos negativos, são sentimentos positivos, são sentimentos de grande valor e que muitas vezes são possíveis manter a família. Nós vemos muitos pais, muitas mães que trabalham da manhã à noite, renunciam coisas para si, para que os filhos tenham algo de melhor, para que os filhos possam estudar numa boa escola, ter uma boa roupa para vestir, muitas vezes até além do que era necessário. Nós encontramos pais e mães verdadeiramente abnegados em função de suas famílias, de seus filhos. E também encontramos filhos amorosos com esses pais e essas mães. E encontramos filhos cruéis, que se refere ao velho. Então nós temos que aprender
nesse imenso laboratório aí que Deus nos pôs na nossa vida, para que a gente aprenda a desenvolver o amor, nós temos que ter respeito, a renúncia, devotamento, abnegação. Não podemos levar a convivência em família como um grande fardo. Já ali naquele pensamento anterior ali, é suave o meu jugo e é leve o meu fardo, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então nós temos que periodicamente, sempre, incessantemente, realizar exercícios para sentir e vivenciar o amor, através da renúncia, através da abnegação. E quando fazemos isso, nós já estamos encaminhando, indo para uma família em elaboração, para uma família que se ama, que se respeita. E o convite para viver esse amor, o convite é de Jesus. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e é leve o meu fardo. Então, quando nós levamos a família como uma carga pesada, onde tem tristeza, onde tem dor, onde não tem alegria, a coisa não está errada ali na família, ela está errada em mim, dentro de mim. Porque mesmo com dificuldade, com aflição, com renúncias, com abnegação, eu tenho que ter essa suavidade e essa leveza, eu tenho que ter amor. E quando a gente tem amor, a gente sente amor, a gente suporta qualquer dificuldade. O amor vence a multidão dos pecados, né? Então, uma família desequilibrada, uma família que cultiva desamor, que cultiva o pseudo-amor, aquele amor que é só aparência, ela traz muito cansaço, ela traz muita opressão. E os membros da família aí, eles ficam oprimidos, cansados. Aí vai ter martírio, vai ter conivência para não brigar. E aí a relação não é saudável, a relação não é leve. Então, nós temos que aprender a amar, a respeitar, a fazer a nossa parte. O outro ali, o meu cônjuge, amar, respeitar, ele vai fazer a parte dele. Eu só sou responsável, só posso responder pelos meus atos, os meus sentimentos. O outro faz a sua parte. E é natural a gente caminhar para o amor. Por quê? Porque o amor é a lei maior do universo. E já é respondido no Livro dos Espíritos, eu já vou chegar lá, mas eu me antecipei aqui, que onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é clara, na consciência. Se a lei de Deus ela está escrita na consciência das pessoas, o amor está escrito na minha consciência. Porque o amor é da lei de Deus. Então, é como uma fatalidade, nós vamos caminhar para o amor. Senão nós não vai dar certo, nós não vamos nos ajustar. Igual aquela situação assim, onde a gente bate, até a hora que a gente resolve ir com calma, a coisa dá mais certa. Então nós vamos agir com amor, porque é determinismo. Essa palavra que me faltou ali antes. Amor é determinismo na nossa vida. Nós vamos ter que aprender. Deus tem paciência. Jesus nos espera. Ele nos ensina e Ele nos espera pacientemente. E nós vamos nos batendo, errando, acertando um pouquinho. Daí a pouco nós acertamos um pouco mais. E nós percebemos que quando nós vivemos com amor, as coisas vão muito melhor. Nós, os espíritas, por uma visão equivocada da lei de causa e efeito, aquela lei ali que se não existisse seria melhor, mas ela existe e ela nos pega. Muitas vezes nós dizemos assim, porque espírita, a gente já estudou algumas coisas e a gente é cheio de sabedoria, né? Então a gente diz assim, eu tenho uma família miserável, eu tenho uma família tão ruim, mas quem me mandou numa existência passada eu desencaminhar
a minha esposa, o meu esposo, agora eu estou aqui, ó, pagando, cumprindo. É da lei de causa e efeito, e eu vou aturar até o fim. Porque se eu não aturar, na encarnação que vem, Deus o livre, volta de novo como meu marido, como minha mulher. Será que isso é saudável? Isso é ruim, né? É da lei de causa e efeito que se nós não amamos numa determinada fase aí, nós vamos ter que voltar e amar, aprender a amar. Mas não é com essa opressão, com essa visão equivocada. Então, muitas vezes, tem uma explanação do Raul Teixeira, onde ele fala com a família, que ele diz assim, a gente dá jeito tão fácil na família do outro ali, a gente arruma tranquilamente, mas daí chega na hora, aqui na minha vez, dentro da minha casa, eu não arrumo nada, né? A gente não dá jeito. E daí a gente vê claramente, ali nas famílias, aquela esposa devotada, sincera, leal, humilde, simples, e aquele marido arrogante, né? O que aconteceu aí em outras vidas? O que está acontecendo? Nós vemos aquele marido que trabalha da manhã à noite, que tem lá 2 camisetas, uma calça, uma bermuda e está louco de bom, e aquela mulher gastadeira, né? E ele se curva diante dela, tudo bem, minha princesa, né? Então a gente vê ali, assim, não precisa analisar demais, a gente vê a lei de causa e efeito se desenrolando e criando outras causas e outros efeitos que nós vamos ter que resolver. Mas com certeza aquele que é abnegado, que ama, que renuncia, ele vai estar melhor. Para que a nossa família possa fazer a diferença positiva, para que a convivência familiar seja saudável, realmente nós temos que levar com leveza, com amor, com tranquilidade, exercitando o perdão, como é dito no Evangelho, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Quem que para viver em paz ali com marido, com mulher, não vão nem falar de filho, já não perdoou muitas vezes e teve que ser perdoado também. A recíproca é bem verdadeira. Por quê? Porque é com essa suavidade, com essa leveza que nós vamos construir um relacionamento futuro melhor. Hoje a família está em formação. Então a gente não pode dizer assim, eu tenho uma família miserável porque eu fiz por merecer. Quem manda na existência anterior, na outra ou na outra, eu ter desencaminhado essa pessoa. Agora eu tenho que aturar, senão na próxima volta de novo como meu marido, Deus que me livre. Então, nessa encarnação agora eu vou amar, 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 cuidar, 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 porque quando o vivente desencarnar, eu quero precisar de um binóculo muito potente para ver ele, não quero ver ele por perto. Será que vai ser assim? Não vai, né? Então a gente tem que aprender a amar. Só vamos levar com suavidade, com leveza, a hora que perdoarmos, a hora que nos conseguirmos com tranquilidade levar essa vivência em família. Porque a família que cansa, a família que nos expolia, que nos magoa, não é leve, não é suave, não tem amor, não tem perdão, não tem a lei maior do amor aí atuando. E aí, fatalmente nós vamos voltar, mas é assim, se eu não conseguir amar meu marido da forma como eu devia ainda, numa próxima encarnação ou na outra, não sei quando, nós vamos voltar a viver juntos. Porque eu tenho que aprender a amar. Pode ser que eu ainda não saiba amá-lo como marido, mas eu vou saber amá-lo como um filho. Uma mulher lá de uma vida anterior que teve dificuldade lá, que desgraçou minha família, que se meteu ali no meio da família, causou estrago, vão ter que aprender a amar essa pessoa. Então talvez ela volte numa encarnação aí como aquela filha incompreendida, aquela filha exigente, e que o pai e a mãe fazem tudo pela criaturinha, porque eles sabem que eles devem amor, que devem abnegação, que devem carinho. Então essas coisas são da vivência da nossa família. Então, não é por obrigação que nós exercitamos a lei do amor. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
Porque na lei de Deus que está escrita na minha consciência tem o amor. Então não é por obrigação, é por conscientização que nós amamos. Que nós nos esforçamos por amar. Porque é da lei de Deus. E essa conscientização, quando eu aprendo a caminhar com amor aí, fazer as coisas amavelmente, ela vai me dar calma, ela vai me dar leveza aí pelo caminho. Conviver com aquela pessoa difícil, com aquela pessoa cri-cri, aquela pessoa que está o tempo todo nos testando, é difícil. Mas vai ter um significado muito grande se eu conseguir não me irritar, não perder a paciência, exercitar aquele bocadinho ali de bondade que eu tenho, porque é o caminho para que futuramente eu exercite e eu desenvolva o amor. Então, agora nós vivemos numa época de dores, de sofrimento, de provas. Posso ter muita dificuldade na família, mas a nossa família tem que terminar essa fase aqui da encarnação, aqui dessa fase terrena, em construção, em elaboração. Pode ser que a gente ainda não ame tudo que devia, não concorde com tudo que devia, porque nós também temos uma pitadinha aí de orgulho, de vaidade. Pode ser que as coisas não sejam como eu quero, mas eu já renuncio a algumas coisas pelo bem maior, pela família. E como podemos, em família, tornar esse jugo, tornar o fardo cada vez mais leve? É Jesus que nos dá a dica. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É essa continuidade, né? Então, quando se fala, vinde a mim, Jesus nos chama para que a gente vivencie o amor que Ele ensinou. Qual que é o tipo mais perfeito que Deus colocou ao alcance do ser humano para servir de guia, de modelo? Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Então, a lei, o que Jesus nos ensinou é perfeito, é bom para todos nós. Porque Jesus é o nosso modelo de maestria, é o mestre por excelência. O que Ele nos ensinou vai nos servir para toda a nossa eternidade aí, né? Somos convidados a aprender, a ter um jugo leve, um fardo suave, leve, tranquilo, para que haja esse aprendizado que a família nos exige, para a qual nós fomos colocados no seio dessa família. E aí vem mais duas palavras, a mansidão e a humildade de coração. Não é tão fácil. Às vezes, para que eu possa levar com mansidão, com humildade, eu tenho que domar aqui aquele leão que ruge dentro de mim, que se chama egoísmo e orgulho, né? Então, às vezes, a gente tem que cuidar, sermos aprendizes do amor, aos poucos, cada dia, vencendo cada dia. O importante é que quando chega o final do dia, a gente avalie na nossa oração, para o início do descanso, o que eu fiz hoje que se eu me visse, eu me arrependeria amargamente. Tal coisa. Então amanhã eu tenho que começar por consertar ou não repetir o erro. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Fazei como eu fazia quando estava na terra, examinai a vossa consciência e ela vos dirá. O que devias ter feito é diferente para viver melhor, né? É o conselho de São Luís. Então, mansidão e humildade, elas não são para serem sabidas, elas são para serem sentidas. Mansidão e humildade não é para ser virtudes, coisas que o cérebro saiba, que a razão saiba. São para ser coisas que o coração vivencie. Mansidão e humildade. E isso a gente não consegue de uma hora para outra. Não vou dizer que porque eu sei que tem que ser manso e humilde, que tem que ser brando e passivo, que eu vou chegar em casa hoje, que alegria. Não é assim que funcionam as coisas com a gente. É gradativamente. É milímetro a milímetro. É igual aquela pessoa que teve um derrame e um lado se paralisou e ela vai recuperar milímetro a milímetro as funções daquele corpo danificado.
E é assim que eu vou conquistar humildade, amor, fraternidade, perdão, milímetro a milímetro. Mas tem que ter empenho para isso, porque foi para isso que nós fomos criados, né? Então é bom, é possível, nós podemos sim. Como que é uma família saudável? É aquela em que se exercita o amor, a mansidão, a humildade de coração. Fazendo isso, vamos encontrar descanso para a nossa alma, vamos encontrar harmonia em nossa família. Do livro Saúde nas Relações Familiares, do Dr. Alírio Cerqueira. É ótimo o livro. Então, a família saudável é aquela que está em elaboração. Não vamos nos iludir achando que se hoje eu estou com muita dificuldade, porque eu sei, amanhã, depois, para o final do ano, aí eu melhoro tudo. E, aliás, final de ano aí é uma fase muito interessante, né? A gente elabora propósitos para o ano seguinte, e chegando no final do ano seguinte, a gente vai ver e vai ver que não fez nada do que queria, né? Algumas coisas no campo material a gente fez, mas no campo espiritual as conquistas são poucas. Então a gente tem que se esforçar, porque nós temos que fazer essas modificações que precisam em nós, para que a gente possa ser mais saudável e ser melhor. Sair da encarnação de consciência tranquila. Eu fiz quase tudo o que eu podia ter feito, porque tudo a gente ainda não consegue. A gente ainda deixa umas pontas para que a gente volte para acertar. Mas quando, já pensou que maravilha, se a gente encontrar numa próxima encarnação membros da família que a gente convive hoje, que a gente já aprende a amar, com mais alguns que nós nem sabemos que é da nossa família, que estão no plano espiritual, e harmonicamente vamos levando. Já pensamos assim que como o mundo está passando de uma época aí de aflições aí para época de regeneração, já pensou se daqui 1, 2 encarnações a vivência em família já está bem mais amena? Que bom reencarnar, que bom vivenciar, e pode ser assim. Nós podemos fazer essa diferença, mas a gente tem que se exercitar para isso, né? Então, na vivência em família tem algumas coisas, alguns sentimentos, renúncia, abnegação, devotamento, que são sentimentos positivos, que é o amor em ação, que precisam ser exercitados, precisam ser didaticamente aprendidos e exercitados. E existem outros, que é o martírio, a conivência, que são sentimentos negativos, que é um pseudo-amor. Nós vemos martírios, pessoas que estão lá em casa, que ficam o dia inteiro cuidando da família, porque era da sua necessidade espiritual aprender a conviver, a amar, e fazem comida com uma raiva, cuidam da casa com uma raiva, mas não digo nada, porque é o meu... Será que isso é bom, é saudável para a pessoa? Não é. É difícil. Aí tem um pseudo-amor, um amor que está muito longe de ser verdadeiro. É um sentimento muito negativo, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte na família, para que os outros que convivem conosco ali possam se sentir amados, amparados, bem-vindos à nossa família, ajustados. Cada um vai fazer a sua parte, porque a lei de Deus está na consciência de cada um. Então não adianta me dizer assim, ou perguntar, tá, eu faço a minha parte, mas e aquela minha filha marmanjona lá? E aquele meu marido, traste, aquele escrupício que está na minha vida? Ele vai fazer a parte dele, a seu tempo. A filha vai fazer a parte dela, a seu tempo. A gente tem tempos diferentes de evolução e precisamos respeitar esses tempos. E quando a gente respeita, vamos fazer a nossa parte, que é o que nos compete fazer. Não adianta eu questionar sobre a parte dos outros. Mas, se eu fizer direitinho, com amor, com carinho, a outra pessoa não vai ter coragem de me tratar mal sem amor e sem carinho. Porque a gente
recebe aquilo que a gente dá. Pode a gente demorar um pouco para perceber isso, pode as coisas demorar um pouquinho, mas vão se ajustar dessa forma. Então, nesse atual estágio que nós vivenciamos agora, um mundo de aflições e de provas, ainda não é possível ter uma família perfeita devido ao nosso estado evolutivo. Mas será uma família em aperfeiçoamento, uma família em construção, né? Como que é uma construção? Uma confusão, né? Quando a gente resolve fazer uma reforma em casa, Deus meu, né? Dá um transtorno total. Mas é para ficar melhor. Então, as nossas famílias, elas estão em aperfeiçoamento, elas estão em construção. E vão ficar melhor. Esse nosso grupo, que nós merecemos ter o amor deles e dar o amor a eles, vai melhorar. Mas é que nós temos que sentir as coisas com o coração, com o sentimento, construindo esse verdadeiro amor. Não adianta eu dizer que racionalmente eu sei que eu tenho que amar, que eu tenho que ser mansa, branda e humilde. Isso já aprende. O cérebro aprende. Mas o coração demora um pouco para responder, né? Então, a partir do momento que nós formos nos exercitando, cada dia vamos ampliando a forma de amar. O amor, os exercícios de amor na família, eles devem ser realizados lentamente, suavemente, amavelmente. Vou contar só uma piadinha, tá, Sérgio? Que vem Natal. E a gente lê muita coisa na internet, né? E esses dias eu li uma coisa que achei muito interessante e também não achei mais, que dizia assim: acho tão elegante as famílias planejando o Natal, a vinda de Jesus, falando de Jesus no seio da família. Lá em casa só se fala de faxina, lavar cortina, limpar parede. Então a gente ainda está com dificuldades para vivenciar o amor em família, né? Mas a gente vai chegar à fase que o amor é o objetivo principal. Já é. A gente ainda não conseguiu perceber muito bem. Então, amar sem opressão, viver o jugo leve, o fardo suave, é nossa opção. Nós já podemos fazer isso. A escolha é só nossa. Nós já temos um objetivo. Sabemos o quão calmo é o amor, quão repousante que é ter amor, ter fraternidade e ter paz. Nós precisamos consolidar esse sentimento nas nossas famílias. Que o Natal que se aproxima nos traga Jesus ao seio de nossa família, com seus ensinamentos de amor, de paz, de perdão, de fraternidade, e que possamos repassar a todos esses sentimentos de amor, de luz, que o Mestre Divino nos exemplificou, para que a nossa caminhada seja leve, seja suave, e que juntos possamos caminhar por estradas floridas, por caminhos verdejantes, que possamos buscar o amor, a convivência, os sentimentos de amor e de paz. E que Jesus nos abençoe e nos proteja todos os dias de nossas vidas. Assim seja.